Bom dia, paz do Senhor. Hoje de manhã eu estava lembrando de. Meu ministério é a base de muita perseguição. Meu ministério não foi fácil chegar pastora, né? Eu estou acostumada a entrar em terreiro, eu estou acostumada a quebrar obras de feitiçaria, né? Eu prego a verdade, eu não nasci para estar bajulando ninguém, né? Eu sou chamada para pregar a verdade, eu prego a verdade, né? Existe amor no meu coração, porque eu prego por amor, né? Não recebo nenhum salário para estar pregando o evangelho, né? Ao contrário, nós tiramos dinheiro do nosso bolso o tempo todo para suprir as necessidades da igreja, né? Cesta básica, às vezes a gente está com a despensa meio que vazia, a gente tira do nosso pouco para ajudar, para montar uma cesta básica, né? E nesse ministério tão assim, embaixo de perseguição, de afronta, de calúnia, eu consigo ver que nós estamos agradando a Deus, porque quando você olha na Bíblia, os discípulos eles estão morrendo a pedrada, eles estão sendo mortos por pregar o Evangelho, eles estão sendo chicoteados por pregar o Evangelho, estão sendo chicoteados por estar libertando as pessoas em nome de Jesus, fazendo o ID do Senhor, né? O nosso primo Cláudio lá de Conceição de Jacareí, eu nunca tinha ido lá, ele ligou pro meu marido, na verdade ele é primo do João, pedindo que eu fosse lá pregar, e eu falei, primo, não dá, porque eu cuido da minha mãe há 21 anos, eu cuido da igreja, eu ajudo em muitas igrejas, né? Minha vida é muito corrida, né? E acordo cedo, durmo tarde, durmo pouco, para fazer a obra do Senhor, para fazer exatamente o que Deus mandou, né? Tem aquela brincadeira, tudo que o mestre mandar, pois é, tudo que o mestre manda, há um esforço muito grande da minha parte, do meu esposo, para estarmos fazendo. Mas houve uma época da minha vida, justamente por eu fazer dessa maneira, que sempre foi embaixo de muita perseguição, e houve uma época que eu era membro, eu não conseguia ter esse entendimento que o inferno se levanta para parar um servo de Deus. O inferno se levanta para botar Daniel na cova. O inferno se levanta para botar Sadraque, Mesaque e Abednego no forno. Nós pregávamos isso, mas viver isso, pregar no altar, no microfone, como se fosse um conto de fadas, é uma coisa. Mas a história de Deus, a Bíblia, ela não é um conto de fada, ela é real. E nós vivemos, os servos do Senhor, nós vivemos isso o tempo todo. E quando eu era membro, passando justamente por uma fase muito difícil de perseguição dentro da igreja, né? Eu levantava e ia, né? Já fui para a igreja chorando, já esperando as afrontas. E aí eu perguntando ao Senhor, Deus, por que tudo isso? Por que os irmãos se levantam contra os irmãos dentro da igreja? Por que essa perseguição dentro da igreja? Não contra a igreja, mas dentro da igreja. Por quê? Né? E Deus me mostrando o diabo atuando dentro da igreja, usando pessoas dentro da igreja para botar o povo para fora, né? E era nítido, né? Deus mostrando seu desagrado, a sua ira com pessoas que se dizem homens e mulheres de Deus, mas que não fazem a vontade do Senhor, são completamente contrários à vontade do Senhor. E eu perguntando ao Senhor, e Deus mandando eu ir, e um dia eu perguntando, aí Deus me deu uma visão. Eu orando ao Senhor, Deus me deu uma visão. Eu estava na minha cozinha e tinha um demônio enorme, o corpo era como se fosse um minotauro, o corpo dele era de homem, a cabeça como se fosse de um boi, mas com um chifre enorme, só que o aspecto dele era horrível, sabe, todo preto, esquisito.
E apesar de eu via ele através da parede, né? Porque ele era maior do que a porta, eu via ele através da parede. E na frente dele, ele estava na sala. E dentro da minha cozinha tinha um demônio pequeno. E esse demônio parecia um ser humano. Hoje eu tenho entendimento. Esses demônios são pessoas que são usadas por Satanás dentro da igreja para estar acabando com a igreja, para estar botando o povo para fora, para estar fechando a igreja. São pessoas que aparentemente são crentes, mas que pregam coisas esquisitas, né? Falam coisas estranhas. Eles trabalham dentro da igreja para acabar com a igreja, para expulsar as pessoas, para botar as pessoas para fora, para que a igreja seja fechada. Hoje eu entendo. E esse demônio que parecia um ser humano, né? Ele era baixo, tinha os olhos verdes, meio careca, né? E ele olhava para esse demônio e ele falava assim: que culpa tenho eu se ela se levanta a toda hora? Ele estava dando satisfação para o outro demônio, sendo que Deus tinha me mostrado um pouco antes em visão um ringue desse de boxe. E no ringue tinha 2 pessoas, eu não conseguia contemplar as pessoas, mas vinha um soco, eu via a mão, né, e a luva de boxe, e a pessoa dava um soco e a outra ia e tombava e pá, caía no chão. E logo em seguida, né, Deus me mostrava essa visão desses demônios, o pequeno dando satisfação ao grande. E o pequeno falava: que culpa tenho eu se ela se levanta toda hora? Então eu quero deixar essa palavra do dia para você. O inferno está se levantando para te derrubar, e os socos estão sendo pesados, porque você, ou uma ou outra, ou você está completamente fora do querer de Deus, ou você está completamente dentro do querer de Deus. Que essa palavra fique com você. Tem conversas demoníacas sendo faladas a teu respeito. A palavra fala que Deus fala com Satanás e pergunta: viste meu servo Jó, como é reto, como se desvia do mal? Está havendo conversas ao teu respeito no mundo espiritual. Eu deixo você com essa palavra do dia. O que está me acontecendo é porque eu estou completamente fora do querer de Deus, ou porque eu estou completamente dentro do querer de Deus? Está tendo conversas espirituais ao teu respeito. Amém? Que a graça do Senhor te proteja. E por falta da presença de Deus, o povo se corrompe. Amém?